Muito boa tarde, seja bem-vindo a este espaço de Porto Canal dedicado à sua saúde e bem-estar. Está no ar o consultório. Hoje, dia 1 de novembro, o feriado, levamos até si, mais uma vez, este programa. Já sabe, contamos com a sua participação. Hoje vai poder participar para esclarecer as suas questões relacionadas com medicina geral e familiar, mas já lá vamos. Primeiro, começamos por conhecer os tratamentos mais eficazes para o olhar cansado e também para as olheiras. Um tratamento que tem sido muito procurado tanto por mulheres como por homens. Vamos ainda explorar a terapia ocupacional e conhecer esta área da saúde que atua no tratamento e também reabilitação de pessoas de todas as idades. E reservamos o último bloco da edição, precisamente desta quarta-feira, à vacinação da gripe e da Covid-19, numa altura em que já foram administradas mais de 2,8 milhões de vacinas. Precisamente é aqui que vai poder participar, explorar connosco este assunto. Vamos tentar esclarecer todas as suas dúvidas também e deve para isso inscrever-se através do número de telefone 225083297 ou também por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. A especialidade que vai estar em cima da mesa é medicina geral e familiar, portanto não deixe de participar e juntar-se a nós a este programa nesta tarde de quarta-feira aqui no Porto Canal. Agora sim, está no ar o consultório. Seja... Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao consultório, espaço aqui do Porto Canal dedicado à sua saúde e bem-estar. Já sabe que fazemos este programa a pensar em si, por isso contamos sempre com a sua participação. Hoje, a especialidade que está em cima da mesa, reservada às suas chamadas, às suas dúvidas, é a medicina geral e familiar. Vamos aqui falar da vacinação da gripe e também da Covid-19, numa altura em que já foram vacinadas mais de 2,8 milhões de pessoas. Portanto, participe, inscreva-se através do número de telefone 225083297 ou também do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para poder partilhar aqui a sua opinião ou também esclarecer, portanto, a sua questão. Até lá vamos explorar outros assuntos, um deles os tratamentos mais eficazes para as olheiras e também o olhar cansado. Está connosco o Dr. Manuel Rodrigues de Sousa, é médico cirurgião maxilofacial, a quem agradeço a presença. Seu doutor, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Alexandra. Obrigada por juntar-se a nós neste programa e neste dia de feriado. Acima de tudo, muito obrigada. Sr. Doutor, muitas pessoas se vão identificar precisamente com este tema, não é? Olhar cansado. E com o passar dos anos, portanto, aqui a pele vai perdendo elasticidade e o músculo também força. Isso dá origem a este aspecto que nós às vezes temos de olhar um bocadinho mais cansado. Eu acho que o olhar a nível do rosto, a primeiro contacto, quando uma pessoa conhece uma pessoa, o contacto visual é logo o que chama-nos a atenção numa relação interpessoal. Portanto, a própria pessoa, quando se vê ao espelho, o primeiro impacto é olhar para si e olhar para os seus olhos. Okay? E quando olhamos para os olhos, começamos a ver que a partir dos 30 anos começam a aparecer alguns sinais de envelhecimento. E sim, porque os tratamentos de estética têm vindo a crescer bastante, tem sido uma das principais procuras o rejuvenescimento da região ocular. E este olhar que nós falamos de olhar cansado, característico, estamos a falar da pálpebra descaída, por exemplo, e também da zona das olheiras. Exatamente. A nível ocular, a região é toda ela muito sujeita ao envelhecimento, porque é uma região que é assente a nível do osso, os ossos que compõem a órbita, que com o passar dos anos vai haver uma absorção óssea, portanto a nossa órbita, a nossa estrutura vai sofrer alterações, vai aumentar o volume da órbita e, portanto, se vamos aumentar o volume da órbita, o olho vai aprofundar um bocadinho. Se uma pessoa com mais idade vê-se que os olhos estão mais profundos do que quando tinha 18 anos, ok? E a próprios tecidos e pele adjacente à órbita começam a ser aprofundados. E o curioso desta região é que a pele das pálpebras, quer a superior e a inferior, são as peles mais finas do nosso corpo. Muito bem. Okay? Tem a cerca de 0,5 milímetros de espessura. A pele normal, mesmo numa região fina, tem 1 milímetro. Portanto, é metade da espessura. Portanto, uma pele que é a pele mais fina do nosso corpo, provavelmente é a pele que começa-nos a traduzir o envelhecimento de forma mais precoce, porque vai fazer transparecer todas as marcas do envelhecimento.
E há causas hereditárias que podem levar às olheiras, por exemplo? Porque há pessoas que têm uma boa noite de sono, qualidade de sono, e, no entanto, têm olheiras. Sim, sim. Obviamente que o fator hereditário é um fator muito importante e que tem que ser sempre em conta na consulta e tem que se explicar o porquê da olheira. De certa forma, há vários grupos de olheiras. As mais comuns, nós podemos falar de olheiras de causa vascular, que são aqueles olhos mais arroxeados, mais, que retêm mais líquido, aquele, até que se costuma referir o olhar de ressaca, que é aquele olhar que retém um bocadinho mais de sangue, uma congestão vascular mais intensa. E também a parte da olheira melanocítica, uma olheira mais escurecida, quando o tom de pele da região das pálpebras é um tom de pele diferente do resto do rosto. Estas são, de grosso modo, as olheiras mais conhecidas por nós e que nós identificamos com mais facilidade. Mas o facto de nós termos também o sulco da lágrima, que é uma zona anatómica que provoca um bocadinho de depressão, okay? E ela, ao provocar essa depressão, faz com que haja uma sombra. Okay? Essa própria sombra, esse jogo de luzes, é muito importante no tratamento da olheira, porque a sombra faz com que pareça ainda mais escurecido o nosso olhar e mais encovado. Portanto, muitos dos tratamentos andam um bocadinho à volta de tornar esta região toda mais homogénea. E antes do aparecimento de alguns destes sinais, antes dos 30, 35 anos, podemos fazer algo para evitar o seu envelhecimento? A prevenção é, sem dúvida alguma, muito importante. Como eu disse há pouco, é a pele mais fina do nosso corpo, portanto é a pele que nós vamos ter que ter mais cuidado para que envelheçam de forma mais tardia. Hidratação da zona das pálpebras é essencial. Okay? É muito importante usar uma rotina diária, termos cuidados com a proteção solar, cuidados com a aplicação de cremes. Os cremes na região da pálpebra ajudam, não são milagrosos, não há, mesmo os tratamentos não são milagrosos, quanto mais os cremes, ok? Portanto, é preciso termos um bocadinho de perspectiva do que é que se consegue com cada tipo de procedimento. E os cremes não são milagrosos, mas ajudam. Portanto, vão hidratar a pele. São os cremes com base em ácido hialurônico, ricos em vitamina E, vitamina K, niacinamida, são cremes que nos ajudam também a prevenir um bocadinho o envelhecimento. Portanto, sim, uma pessoa com 20 e poucos anos pode começar a aplicar cremes da região ocular para prevenir o envelhecimento, associado sempre ao protetor solar. Claro, importantíssimo, tanto no verão como no inverno, não é? Exatamente. Precisamente. A boa notícia é que depois há outros procedimentos cirúrgicos que podemos adotar também para termos um ar mais rejuvenescido. Exatamente. Pronto, a nível, nós temos que fazer uma escala a nível do envelhecimento das pálpebras. Há tratamentos que podem ser feitos até chegarmos a uma decisão de fazer uma cirurgia para remover o excesso de pele. Obviamente que o excesso de pele só é resolvido de forma eficaz através de cirurgia. Todos os tratamentos que existem até lá podem contrair um bocadinho a pele, podem diminuir um bocadinho a flacidez, mas nunca remover de forma eficaz o excesso de pele. Por isso, sim, muitas vezes acabamos por fazer uma cirurgia, as blefaroplastias, quer superior, quer inferior, para remover um bocadinho esse excesso de pele, para tratarmos um bocadinho os papinhos que começam a aparecer principalmente nas pálpebras inferiores, se bem que nas superiores também, porque na pálpebra inferior nós temos 3 bolsas de gordura que são envolvidas por uma faixa, por um tecido, que com o passar dos anos começa a ficar um bocadinho mais laxo, mais solto, e começam a prolapsar essas bolsas de gordura. E ao prolapsarem, temos a pele mais fina do corpo e começam a ser visíveis. E as pessoas começam a não gostar tanto e a transparecer um olhar um bocadinho mais cansado. Nota-se mais, claro. Mas a técnica é a mesma, Sr. Doutor? Cortar e puxar um bocadinho a pele, digamos assim? A técnica, estamos a falar de nível de inferior. Tanto em cima como em baixo? As técnicas variam um bocadinho. Okay. A blefaroplastia superior é diferente da inferior, obviamente. Muito do envelhecimento. A blefaroplastia superior normalmente cursa sempre com um excesso de pele. Okay. E, portanto, temos que remover o excesso de pele, trabalhar um bocadinho as bolsas adiposas e encerrar. A nível inferior, há várias técnicas e várias abordagens que se podem fazer. Nomeadamente, é possível fazer, que está muito em voga, uma blefaroplastia inferior sem cicatriz, porque faz por abordagem transconjuntival, ok? Porque faz dentro da conjuntiva, vai-se lá e tirar as bolsinhas de gordura. Aí não estamos a tratar tanto o excesso de pele, mas sim as bolsas, ok? Os papos, como costumamos chamar.
E, a nível de blefaroplastia inferior, também fazer o seguramento do ligamento, porque o olhar começa a ficar mais descansado, mais descaído. Portanto, há várias nuances que têm que ser analisadas paciente a paciente e caso a caso para se conseguir um resultado natural, que é o mais importante, porque qualquer alteração a nível ocular faz logo um resultado muito artificial. E essa é uma questão também muito importante, que é gerir as expectativas dos pacientes, não é? Sim, óbvio. Principalmente a nível cirúrgico, os resultados são mais evidentes, okay? Mais claros, e vamos ter o excesso de pele, é um resultado mais eficaz, um antes e depois mais satisfatório. Todos os procedimentos até lá, falamos de lasers, falamos de preenchimentos com ácido hialurónico, falamos de outras tecnologias, radiofrequências, são resultados que vão melhorar, mas que não são milagrosos. Okay? Mas claro que vão melhorar e que vão prevenir ou vão retardar uma possível cirurgia numa pessoa que já tem tendência a ter um olhar mais cansado. Portanto, mas a blefaroplastia é totalmente eficaz, ou a pessoa pode voltar a ter a pálpebra descaída? A pessoa pode voltar a ter a pálpebra descaída. Okay? Nenhum resultado cirúrgico é definitivo a nível das pálpebras, porque nós vamos continuar a sofrer o processo de envelhecimento. A pele vai continuar a perder elasticidade, vai continuar a aumentar o descaimento, portanto nós dizemos que passado 10 anos, varia de pessoa para pessoa, até podemos dizer que 5, 10 anos, é difícil dar uma previsão temporal, depende dos cuidados que a pessoa tiver, depende do esforço que a pessoa fizer a nível ocular, portanto é um resultado que falamos a nível de 5, 10 anos, não podemos dizer que é definitivo, que vai ficar com um olhar É sempre uma avaliação única, não é? Todos os casos são... Nós estamos a falar de olhar descaído e aí é importante dividirmos um bocadinho a temática, porque a pálpebra superior, a blefaroplastia superior, remover o excesso de pele, retira a pele propriamente dita. Não vai corrigir a posição da sobrancelha, não vai abrir o olhar. Okay? Isso já são outros procedimentos, nomeadamente os brow lifts, okay? Que aí sim conseguimos fazer uma reposição da sobrancelha. Aliás, uma das limitações da blefaroplastia superior é que não podemos tirar excesso de tecido, porque senão estamos a puxar a sobrancelha para baixo. Claro. E essa é uma das perguntas habituais em consulta, porque as pessoas às vezes pensam muito em que remover o excesso de pele é igual a ficar com o olhar mais aberto. Claro. Sim, mas não só. Okay? Temos de ter também essa noção. Por um lado, essa até poderia ser uma intenção das senhoras e dos senhores. E riscos? Portanto, é possível ficar uma cicatriz visível ou não? Toda a cirurgia tem cicatrizes. Claro. Toda a cirurgia e riscos também. E riscos também, isso não podemos fugir a eles, por todos, mesmo fazendo todos os cuidados e fazendo tudo corretamente, obviamente. Mas a cicatriz, a pele das pálpebras, mais uma vez, como é uma pele tão fininha, é uma pele que cicatriza muitíssimo bem. Okay? É a pele do corpo que se tira os pontos mais cedo, porque é a pele que melhor cicatriza. E por isso as cicatrizes ficam praticamente imperceptíveis. A cicatriz fica mesmo, a nível da blefaroplastia superior, a cicatriz fica escondida quando temos o olhar aberto. Okay? E a nível da blefaroplastia inferior, se for por abordagem cutânea, fica junto às sobrancelhas inferiores. Portanto, só uma pessoa muito treinada e com um olhar muito próximo é que consegue identificar uma cicatriz. Okay. Obviamente que depois há tratamentos que podemos adicionar para esconder as cicatrizes, fazer lasers, tratar a cicatriz e portanto, os tratamentos a laser são um complemento à blefaroplastia. Claro. E é preciso ter uns cuidados semelhantes à de prevenção, portanto, depois de fazer esta cirurgia, não é? Principalmente o uso do protetor solar. O uso do protetor solar, o uso de creme hidratante, respeitar as horas de sono, evitar fumar, bebidas alcoólicas, todos esses cuidados são o que provocam um envelhecimento. Portanto, se somos submetidos à cirurgia, ainda mais temos de estar atentos a esses fatores que vão envelhecer o nosso olhar. Claro. E somos todos diferentes, Sr. Doutor. Já percebi que os casos também são todos diferentes, claro. Mas qual é a idade ideal para se fazer este procedimento? Não existe. Vai dependendo, não é? É preciso avaliar, é preciso sabermos, primeiro é preciso a pessoa sentir que precisa de fazer um tratamento. Tem que partir da pessoa e se uma pessoa tem o olhar envelhecido, mas não lhe chama a atenção, não o incomoda, é para não mexer. Se uma pessoa se sente um pouco de autoestima afetada por estar um olhar mais cansado, por querer fazer algo por si
e rejuvenescer um pouco, aí começam a ser um dos motivos para nós efetivamente fazermos algo. A nível de idades, digamos que depende muito da genética e da hereditariedade, que falamos há pouco. Há pessoas a serem submetidas a estas cirurgias aos 40, outras aos 60, outras aos 70. É muito difícil de dar um timing. A nível de prevenção, fazer tratamentos com ácido hialurónico, fazer resurfacings a laser das pálpebras, para prevenir, para melhorar a qualidade da pele. Isso, a partir dos 30, havendo algum decaimento e havendo alguma indicação, acho que sim, seria uma idade que se poderia começar a pensar a fazer algo. É uma forma de depois ir adiando alguns desses procedimentos mais Exatamente. eficazes, não é? O objetivo destes tratamentos não tão invasivos como uma cirurgia é muitas vezes adiar ou mesmo cancelar uma cirurgia. Para quem está a pensar fazer esta cirurgia na pálpebra superior, porque é algo muito requisitado nesta altura, tanto por senhoras como por senhores, não é? Também há muito essa procura atualmente. Que cuidados é que deve ter pós-cirúrgicos? Pode ir trabalhar no dia a seguir? Não pode? Como é que deve marcar? Mesmo antes, o que é que deve fazer? Antes, essencial deixar de fumar. Começa tudo primeiro com uma consulta, não é? Sim, pronto. Começa tudo com a consulta, termos a indicação, termos as expectativas bem geridas, quer do cirurgião, quer do paciente, chegarmos a um consenso, ok? E vermos o que é possível e qual é o resultado final que ambos esperamos, ok? A partir daí, há cuidados a serem feitos antes da cirurgia, nomeadamente o tabaco, a evição tabágica antes de qualquer tipo de cirurgia é essencial para haver uma correta cicatrização e aqui a cicatrização é uma zona muito visível, portanto é muito importante que ocorra de forma tranquila e sem intercorrências. Depois, a nível de recuperação, não pode ir trabalhar no dia a seguir. Temos que variar um bocadinho do que for feito na cirurgia e de cada tipo de cirurgia, mas diria que 2 semanas de recuperação para termos um resultado socialmente apresentável, okay? Sendo que o resultado final ainda não é visível às 2 semanas, 3, diria mais 1 mês, mas para regressar ao trabalho, para regressar à vida social, 2 semanas seria mais realista falarmos. Mas, portanto, a pessoa vai ficar com a cicatriz, é normal que fique também com os olhos inchados? Óbvio. É o expectável, não é? E ficam inchados, ficam com hematoma, pisado, fica a olhar negro, fica pior no início. E depois tem que se tirar os pontos, tem que se fazer os cuidados todos direitinhos, portanto, aí o ideal também é a pessoa não pode fazer exercício físico, não pode fazer esforços, não pode pôr nada em risco, tem que estar por casa a descansar, é uma cirurgia. É uma cirurgia, portanto, as pessoas acham é uma coisa simples, é uma coisa que por vezes até pode ser feita com anestesia local, mas não, é uma cirurgia, tem que ser... E é feita com anestesia local? A superior, muitas das vezes, depende da própria pessoa também. É inferior idealmente com uma sedação, mas varia um bocadinho da indicação de cada pessoa e do que é que cada pessoa tolera e do que é preciso abordar na cirurgia, ok? Isso varia um bocadinho. E por isso a pessoa só deve retomar ao trabalho passado 2 semanas. Normalmente, quais são as dúvidas também que surgem muito dos pacientes? É isso mesmo? Quando é que vou conseguir ver os meus resultados? Quando é que vai conseguir ver, quando é que retoma o ginásio, quando é que retoma... Quando é que estaria pronta para ir ao casamento da filha, ou qual é que é... Para estar o resultado 100% bem, quando é que isso ocorreria? É um processo. O primeiro mês de qualquer cicatriz há sempre uma zona muito ruborizada, a pele fica mais avermelhada, portanto nunca podemos esperar um grande resultado no primeiro mês. É algo que vai começando a acontecer com o tempo. Por vezes, mesmo esses tratamentos, mesmo essas cirurgias têm que ser complementadas com outras, não, por si só podem não ser autossuficientes. Como dissemos, o osso vai sofrer uma reabsorção com os anos. Portanto, o volume da órbita vai aumentar, o olho vai ficar mais posterior. E ao acontecer esse alargamento todo, tirar a pele, tirar os papos, por si só, pode não ser suficiente. Isso significa que as 2 cirurgias podem ser feitas em simultâneo? Podem. É comum? Podem. Não há, depende um bocadinho de cada cirurgião e depende da experiência de cada um. Mas sim, há muitos casos que sim. Mas eu estava com isto de dizer
a blefaroplastia ou os tratamentos cirúrgicos das pálpebras muitas vezes não são suficientes. Podemos ter necessidade de fazer um enxerto de gordura, um preenchimento, um tratamento, porque nós podemos tirar o excesso de pele, mas a pele é uma pele que continua envelhecida. Portanto, temos depois de nos focar em tratar aquela pele. Claro. Okay? E aí sim, fazer um resurfacing, fazer um tratamento com ácido hialurónico, fazer um peeling, um microagulhamento, muitas técnicas, cada um, é o que eu digo muitas vezes, há muitos caminhos para ir a Roma, ok? Portanto, cada um está confortável, tem bons resultados com os seus caminhos, se tem bons resultados é por aí. E por isso é preciso continuar a tratar aquela zona, não nos podemos esquecer daquela zona depois de uma cirurgia. E a motivação, Sr. Doutor? De facto, há uma grande procura por este tipo de cirurgia, não só pelos procedimentos estéticos em si, tanto por senhoras como por senhores. O que é que partilham consigo? Qual é a motivação principal para avançarem com esta transformação do olhar cansado? Porque realmente o rosto é a nossa identidade, não é? O nosso cartão de identidade. Claro. Os homens cada vez mais têm procura por este tipo de tratamentos. A motivação deles é mesmo ter um olhar mais rejuvenescido e estar parecerem mais novos, mas com muito medo de resultados artificiais, muito mais medo que as mulheres. Há essa procura, não é? O resultado natural também. Acho que é raro o paciente que chega a uma consulta e diz: eu quero um resultado artificial. Completamente diferente daquilo que eu sou, claro. A procura é essa. Depois é preciso gerir o que é um resultado natural e qual é o ideal e juntar os dois em relação às perspectivas do cirurgião ou médico e do paciente. Porque o paciente quer ficar muitas vezes com um olhar de 20 anos, mas quer um resultado natural. Isso às vezes não é bem assim. Claro. E por isso é preciso conjugar todos os fatores. E por isso a avaliação correta do paciente, a história clínica, a gestão de expectativas, o que é que nós conseguimos, o trabalho de resultados, isso é o essencial na consulta. Uma vez que aprendemos também que este procedimento, a blefaroplastia, não é definitiva, a pessoa pode, daí a 10 ou 15 anos, repetir? Sim. Muito bem. E muitas vezes as pessoas ficam satisfeitas e por isso mesmo, quando começam a ver que aquela região começa a ficar com sinais de envelhecimento, começam a procurar alternativas. Para adiarmos ao máximo isso, lá está, fazermos tratamentos não cirúrgicos, para irmos tratando aquela pele, fazer os cuidados de casa, mas muitas vezes pode terminar numa segunda cirurgia. Muito bem. Sr. Doutor, foi um gosto poder contar consigo Alexandre, neste consultório. Muito obrigada por estas dicas que deixou aos nossos telespectadores. Portanto, se estava a pensar em avançar com este procedimento, tenho certeza que aqui conseguimos esclarecer muitas destas dúvidas, das dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada pela sua presença e explicação. Continuação de um bom feriado e boa semana. Muito obrigada. Nós também seguimos em frente neste consultório. Eu recordo mais uma vez que a especialidade hoje que está em cima da mesa e da qual vamos abrir portas daqui a pouco é Medicina Geral e Familiar. Portanto, pode se inscrever através do número de telefone 22 508-3297 ou aproveitar, ir à boleia do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para também, por escrito, esclarecer todas as suas questões relacionadas com vacinação da gripe e também da Covid-19. Vamos aqui esclarecer algumas das questões relacionadas com estas duas vacinas, numa altura em que já foram administradas mais de 2,8 milhões, precisamente, de vacinas. Daqui a pouco, depois do intervalo, quando regressarmos, vamos explorar a terapia ocupacional e conhecer esta área de saúde que atua no tratamento e reabilitação de pessoas de todas as idades. E, claro, contamos consigo. Até já!